recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E vocês serão minhas testemunhas em Caratinga, nas cidades ao redor de Caratinga, no Brasil e no mundo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você só pode ser testemunha de Deus se você for cheio do Espírito Santo. E eu quero crer nessa noite que todos os jovens que estão aqui, todos vocês que se encontram aqui nessa noite, querem ser cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então diga amém. No nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Comece a buscar a presença dele, querido. A palavra de Deus diz em Atos no capítulo 2 que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e isso quer dizer, estavam todos reunidos no mesmo propósito, e nós estamos aqui nessa noite no mesmo propósito, o propósito de buscar a presença de Deus, o propósito de estar na presença de Deus, o propósito de buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então busque, jovem, a presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê? Para você não viver capengando aí fora, para você não viver com a sua vida aí fora, com um pé aqui dentro da igreja e o outro pé lá fora, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você cumpra aquilo que você acabou de cantar. Quem já pisou, quem já esteve na presença de Deus, quem já recebeu o óleo da presença do Espírito Santo, não quer viver em outro lugar, não quer pisar em outro lugar a não ser na presença de Deus. Então, meu jovem, então, meu amigo, então, minha irmã, no nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, para você ser testemunha de Deus aonde você estiver. Quem já pisou no santo dos céus, em outro não sabe viver, e onde amar pela glória, a glória de Deus. Vou te dar um breve testemunho antes da gente terminar esse período de louvor. Essa música é tão real na minha vida, tão real na minha vida. Eu me lembro que eu fui batizado no Espírito Santo em 1998, durante um retiro de jovens, há 20 anos atrás. E a partir daquele dia, queridos, a minha vida mudou, a minha vida transformou. E há cerca de 11 anos atrás, eu me desviei da presença do Senhor. Mas aí você pergunta, uai, mas espera aí, você acabou de dizer que quem é cheio do Espírito Santo não quer viver em outro lugar. Realmente, eu me desviei da presença do Senhor e consegui ficar no mundão durante 6 meses. 6 meses foi o tempo que eu consegui ficar lá fora e ver que aquilo lá não prestava e que o que eu precisava mesmo era da presença de Deus novamente na minha vida. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, você que está em dúvida a respeito da sua vida, você que está em dúvida a respeito do que você veio fazer aqui nessa noite. Pastor Lucas pregou uma mensagem aqui, quem sou eu? Quando você se olha no espelho, quem você vê? Você pregou essa mensagem aqui também na juventude, confere? Aqui na juventude também ele pregou essa mensagem. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você é cheio do Espírito Santo. E no nome de Jesus, mesmo que você possa fraquejar, queridos, fraquejar não quer dizer que você está vivendo longe da presença de Deus. Quer dizer que você cometeu um deslize, quer dizer que você cometeu um pecado, mas você não gosta e não aprova viver uma vida de pecado. Viver uma vida de pecado é diferente de pecar de vez em quando, de pecar. Querido,
O pecado para o cristão tem que ser um acidente. Você não pode gostar do pecado. O pecado é apenas algo que tenta te afastar da presença de Deus, mas você, como servo de Deus, se arrepende e volta sempre para os braços do Senhor. É por isso que eu estou dizendo para você, foi por pouco tempo, e para dizer a verdade, tempo perdido na minha vida, porque eu poderia muito bem estar aqui na presença de Deus, junto com a galera que estava aqui naquela época, pagando um preço, mas infelizmente eu resolvi viver no mundo durante 6 meses, mas eu voltei logo quando eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando comigo dentro de uma boate, assim, aqui não é o seu lugar. Naquele dia em diante eu voltei para a presença de Deus e estou até hoje no nome de Jesus. Pecar, pequei, peco constantemente, mas eu não vivo uma vida de pecado como antigamente eu vivi, no nome de Jesus. Você também é assim, você também vai ser assim no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser cheio do Espírito Santo. Querido, busque o batismo com o Espírito Santo, busque ser cheio do poder e da presença de Deus, para você nunca mais querer pisar lá fora, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Sai do seu lugar, cumprimente a galera, cumprimente seus irmãos. Isso, abençoe e seja também abençoado no nome de Jesus. Valeu, Favato, valeu, David, valeu, pastor Lucas. Glória a Deus. Olha, esse reverb aí ficou doido, hein? Parecendo até voz de trovão. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Estou conversando com vocês, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Amém? Pastor Edil, brigadão. Tamo junto. É nóis. Gostaria de saber quem está nos visitando essa noite. Levante sua mão. Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Deus abençoe a sua vida. Nós somos o Ministério Conectados, Ministério de Jovens da Igreja de Nova Vida. Existimos para conectar jovens a Deus, a sua palavra e uns aos outros, a fim de capacitá-los para exercer o poder e a glória, manifestar o poder e a glória de Deus na sociedade. Estamos aqui todos os sábados, pregando a palavra de Deus, louvando o Senhor e outras atividades mais. Amanhã, pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, às 8 horas da manhã, e logo após, às 9h15, o primeiro culto, o culto da manhã, e também temos culto às 19h30, nosso culto da noite. Segunda-feira nós temos a célula no intervalo, que mudou de local, não é mais no Casarão das Artes. Preste atenção, você que frequenta a célula, você que está pensando em fazer uma visita, nós não vamos mais nos reunir no Casarão das Artes, vamos nos reunir no Café com Mimo. Quem sabe onde que é o Café com Mimo? O Café comigo não, né? Com Mimo. Café com Mimo. Ele fica ali pertinho da FIC mesmo, ali em frente ao antigo INSS, né, mais ou menos ali o Vindes, em frente ao Vindes ali é o Café com Mimo. Nós vamos estar lá fazendo a célula naquele local, porque por algumas vezes o casarão não estava disponível, e eu conversei com o proprietário do café, ele vai abrir exclusivamente para nós, e eu vou te dar uma dica, ó. Vai ter um bolinho lá, 0800 para você, né, porque a direção vai estar pagando, mas você vai ter um bolinho especial lá, vai alimentar o físico e o espiritual. Estamos falando sobre identidade, um pouco a ver com o que estamos falando aqui, quem é você, mas em outros assuntos. Então, a nossa célula mudou para o Café Comigo, com Mimo. Continua segunda-feira, às 20h30. Quarta-feira, campanha Curando as Emoções.
E sábado estamos aqui novamente. Uma coisa que eu pulei, fui lá para o outro sábado, mas vai acontecer amanhã, no nosso culto da noite, que é o culto Conectados à noite. Vamos fazer o culto Conectados domingo à noite. A galera, os obreiros, o louvor, o pregador, no caso eu, vamos estar aqui ministrando e fazendo culto. O Agnus Team tem uma coreografia para apresentar. Então, chame seus amigos, chame seus pais para estarmos aqui neste culto Conectados no domingo à noite, culto especial. O último aviso que eu quero dar para vocês é a respeito do nosso congresso jovem. Já estão disponíveis as fichas de inscrição e o carnê já está disponível. A última vez que eu vi, eu acho que tinha mais de 25 vagas preenchidas, mas só 25 vagas, mas é em novembro. Lembrar isso você, de 30 de novembro. Então, já tem aí 25 vagas preenchidas. Não sei se vai durar muito mais tempo, não. Toda semana tem umas 10 vagas que vão sendo preenchidas. Como é que você faz a inscrição? Você vai no aplicativo Nova Vida. A Igreja Nova Vida do Brasil tem um aplicativo e a Igreja de Caratinga também está dentro desse aplicativo. Tem as inscrições, você pode baixar, tem devocional, tem os cultos, a mensagem gravada, tem várias coisas no aplicativo que você baixando vai ficar por dentro. Então, se você já fez a sua inscrição no aplicativo para o congresso, pode pegar o seu carnê, pode pegar a sua ficha de inscrição e começar a pagar a partir do mês que vem. Para você não chegar dia 29 de novembro, por acaso é meu aniversário, guarde essa data, né? Para você já ir economizando também para um presente, agora pastoral, mas dia 30 de novembro você vai chegar com o seu congresso pago, você não vai chegar dia 29 e eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque você já vai ter pago o seu congresso. Feche seus olhos, curve sua cabeça, pedir para os obreiros se posicionarem. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor... Falando sobre quem é você, esse é o título da série. Semana passada falamos sobre autoimagem e hoje vamos falar sobre autoconhecimento.
conhecimento. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28. Atos 17, 28. Diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, fala conosco agora, Pai. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Não saímos de casa, Senhor, para uma convenção. Não saímos de casa, Senhor, para um encontro com amigos. Não, Senhor. Saímos de casa para Te encontrar, Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui no meio de nós. Então, Pai, brade a Sua voz no meio de nós. Senhor, abre os nossos ouvidos para escutar a Sua voz. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos Te ver. Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender contigo, Senhor. Então, fala conosco nessa hora, Deus. Senhor, que cada semente, Deus, que for plantada, Senhor, encontre um terreno fértil, Senhor, uma terra boa, Senhor, e dê muitos frutos no seu devido tempo, em nome de Jesus. É impossível nós nos conhecermos de verdade se nós temos uma autoimagem deturpada. Se você olha para si mesmo e enxerga uma mentira, você nunca alcança a verdade. Como você vai conhecer a verdade se você, ao buscar a verdade, encontra uma mentira? Você vai encontrar uma mentira. Então você não vai conhecer a verdade. Então, se você tem uma autoimagem deturpada, uma imagem que, como nós falamos, foi construída a partir de outras pessoas, você não conhece a sua verdade, você não conhece quem você realmente é. Então, primeiro falamos disso, falamos sobre autoimagem. E eu mostrei que a nossa autoimagem, em sua maior parte, é construída por outras pessoas. Outras pessoas disseram o que pensam de nós, disseram o que acham de nós, e a partir dessas informações, nós formamos a nossa autoimagem e acreditamos naquilo que o outro falou. Infelizmente, nós damos, às vezes, mais valor ao que o outro fala do que o que Deus fala a respeito de nós. Mas, quando nós definimos a nossa imagem, depois de nós arrancarmos as mentiras de Satanás que foram colocadas em nossa mente, nós começamos a enxergar a realidade, nós começamos a enxergar a verdade. Então, nós começamos a estar preparados a nos conhecer de verdade, a conhecer verdadeiramente quem nós somos, e não conhecer a mentira que contaram para nós. Mas essa busca de nós mesmos não começa em nós mesmos. Como assim? Para você conseguir se conhecer, você primeiro tem que conhecer a Deus, porque você veio de Deus. Então, você só se conhece a partir do seu Criador. Depois que você conhece a Deus, você conhece quem você é em Deus. E nós já falamos aqui que nós somos filhos, que nós somos justificados e que somos nova criatura. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos nos conhecer. Nós conhecemos a autoimagem que formaram em nós,
nós conhecemos aquilo que nós pensamos que nós somos, mas só vamos conhecer a verdade sobre nós a partir do momento que conhecemos Deus e conhecemos quem nós somos em Deus. Devemos nos conhecer através de Deus, assim como uma lente de um óculos. Você coloca uma lente de um óculos e a lente está verde. Você vai enxergar como as coisas? Verde. Se a sua lente é uma lente do diabo, é uma lente de mentiras que o diabo te contou, você vai enxergar as coisas a partir dessa lente, a partir da visão dessa lente. Ou seja, você vai enxergar as coisas como o diabo quer que você enxergue. Você vai enxergar do jeito que o diabo quer que você enxergue. Deu para entender? A lente verde, você enxerga verde. A lente do diabo, você enxerga as coisas como do diabo. Mas, se a sua lente for Deus, você enxergar as coisas através de Deus, você vai enxergar pela visão de Deus e não a visão do diabo. Nós, nas maiorias das vezes, enxergamos as coisas a partir da nossa visão, a partir daquilo que nós achamos, do que nós pensamos, do que nós acreditamos. Mas, quando nós somos transformados em uma nova criatura, temos que deixar essas coisas velhas para trás e aprender a enxergar as coisas de um novo jeito. Então, eu acreditava que amor era aquilo que meu pai e minha mãe viveu, o casamento deles. Mas Deus fala que amor vai além desse relacionamento, que o amor é o sacrifício de Jesus na cruz. Então eu enxergo o amor através daquilo que o Senhor me falou e não das minhas experiências negativas que eu tive. A minha visão é transformada, porque eu enxergo pelas lentes de Deus e não pela lente do maligno e não pela visão humana. E falando em autoconhecimento, é um grande perigo nós confiarmos em nós mesmos. Você buscar o autoconhecimento e acreditar naquilo que está na sua cabeça, e o que está na sua cabeça não é a verdade. Acharmos que estamos seguros pelas nossas forças, estamos seguros e vamos conseguir porque nós temos uma grande habilidade, porque alguém falou que eu posso. Não. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Em 1 Coríntios 10, 12, não precisa abrir sua Bíblia, diz que nós devemos tomar cuidados, porque aqueles que pensam estar de pé, podem cair. Ou seja, aquele que confia em si mesmo e pensa que está de pé, mais hora, menos hora, pode cair. Então, se nós confiarmos em nós mesmos, confiarmos em nossa força, colocarmos as nossas expectativas em nós mesmos, nós vamos cair, nós vamos nos frustrar. Nós devemos conhecer e reconhecer as nossas fraquezas. Pedir para o Espírito Santo de Deus nos revelar aquilo que é fraqueza, aquilo que nós não podemos nem chegar perto. Pedir para o Espírito Santo de Deus nos mostrar esse caminho, você não pode nem pisar no começo desse caminho, porque se você pisar nesse caminho, você vai cair de ponta. Aquilo que você tem que passar longe, a sua fraqueza. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Então, se nós não conhecemos a nossa fraqueza, nós vamos vacilar. Abra comigo em Salmos 139.
Vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim, só um golinho antes. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Nós viemos dele. E Deus sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. Nós passamos a vida inteira tentando nos conhecer, tentando saber quem somos, por que estamos aqui, o que vamos fazer. Mas antes da sua mãe nascer, Deus já sabia quem era você. Deus já sabia a missão que você tinha. Deus já sabia o propósito que você tinha. Então você deve buscar nele essas coisas. Mas Deus também já sabia as suas fraquezas. Deus já sabia que em certas áreas você vai vacilar. Que em certas áreas, se você não vigiar, você vai cair mesmo. Então devemos buscar Deus. Qual é a minha fraqueza? Deus, o que eu não posso chegar perto? Deus, me tira de perto desse tipo de gente, desse tipo de ambiente. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Essa semana um jovem procurou, dizendo que ofereceram uma vaga de emprego para ele. Aí você deve pensar, glória a Deus, né? Deus abriu uma porta. Mas esse jovem reconhece que essa porta de emprego vai levar ele para dentro de um ambiente que ele acabou de pedir para Deus livrar ele. Ele acabou de pedir, Deus, me afasta de bar, de bebida, dessas coisas. E a proposta de emprego é ele ser tipo um gerente de um bar. Ele conhece essa fraqueza dele. Ele conhece que se ele for lá a trabalho, ele sabe que mais hora, menos hora, ele vai estar envolvido naquilo e não vai estar na presença de Deus. E engraçado que, junto com essa oração para me afasta desse tipo de ambiente, teve outra oração do tipo, Deus, prepara uma esposa para mim, uma pessoa com quem eu vou casar, eu vou sossegar, eu não vou buscar em meninas e mulheres, não, eu quero o que o Senhor tem para mim. E uma menina, do jeito que ele gosta, mas que não está na presença de Deus, está querendo ficar com ele. E ele sabe que se envolver, vai sair da presença de Deus. Ou seja, ele conhece as suas fraquezas e fala, olha, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E se essa porta abriu, mas não vai ser bênção para a minha vida, não foi uma porta que o Senhor abriu. E eu vou esperar a porta que o Senhor abriu para a minha vida. Porque eu conheço que isso é uma fraqueza. E Deus não vai me colocar numa tentação que eu não sou capaz de suportar. Ou seja, a partir desse autoconhecimento, de isso é minha fraqueza, eu não vou resistir, não dá para mim viver nesse tipo de ambiente, conseguiu dar um passo atrás e descansar em Deus. Mas, se não conhecesse a fraqueza, se não tivesse esse conhecimento de si mesmo, não, beleza, abriu uma porta, vão cair de dentro lá e já era, acabou. Aí, com Deus, né? Não sabemos o que poderia ter acontecido. Juízes 16. Abra sua Bíblia comigo em Juízes 16, vamos ler o verso 20. Juízes 16, 20. Então ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, serei
como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia para mim. Sansão foi escolhido por Deus na barriga da mãe dele para ser um juiz, um libertador. E a mãe dele recebeu a ordem divina. Seu filho não vai cortar cabelo, ele não vai se deitar com mulheres de outras nações, ele não pode comer esse tipo de alimento, ele não pode beber esse tipo de bebida. E Sansão, ele cresceu em força, mas ele não cresceu em sabedoria. E ele começou a pecar e se afastar de Deus, começou a viver uma vida longe de Deus e não sabia, ele não se conhecia. Sansão conhecia a força que ele usava, mas ele não conhecia a si mesmo. Ele não sabia que a fraqueza dele iria levar ele à morte. E nós lemos que ele se levantou e pensou: vou fazer como antes. Eu me conheço, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu arrebento todo mundo mesmo. Porque diz que Sansão, ele com uma queixada de jumento, matou milhares. Aí você pensa que Sansão era um cara gigantesco, né? Era um monstro. Mas você vai ver que a força dele não estava nele mesmo. Sansão acreditou que novamente iria se levantar e acabar com os filisteus. Mas ele não se conhecia e não havia percebido que o Senhor havia se retirado dele. Sansão conhecia a força que ele tinha, mas ele não conhecia que a força que ele tinha não era dele mesmo, era de Deus. E a partir do momento que Deus se retirou dele, a força dele acabou. Então Sansão confiou em si mesmo, confiou na força que ele tinha. Não confie nas suas forças, confie no Senhor. Não tem problema não, eu vou na festa, mas eu não vou beber, mas eu não vou ficar com ninguém. Aí no outro dia, por que eu fui fazer isso? Não tinha que ter nem ido. Por quê? Por causa da fraqueza. Não tem problema não, eu vou só até aqui. E vai colocando limite, até chegar onde Sansão chegou, na morte. Sansão foi assim, passo a passo, confiando na força dele, Até que um dia, ele viu que a força não era dele, que a força vinha do Senhor. Devemos buscar em Deus quem somos. Sansão, ele sabia que era um juiz, que ele ia livrar o povo de Israel. Mas ele não conhecia a força que ele estava nele, que a força vinha do Senhor. Então devemos buscar em Deus quem somos, o que devemos fazer, para onde vamos. A única maneira de nós nos conhecermos é conhecendo a Deus e nos conhecendo através de Deus. Quem somos, para onde vamos, o que devemos fazer. Devemos ver as habilidades que Deus colocou em nossas mãos para poder trabalhar para Ele, para poder viver aquilo que Ele tem para nós. Você tem alguma habilidade? Você tem algum dom? Você tem alguma coisa que você faz naturalmente? Eu não sei o que é, você sabe o que é. Talvez você ainda não saiba o que é, mas Deus já sabe o que é. Buscando a Ele, você vai descobrir essas coisas. O nosso treinamento é no dia a dia. Enquanto você está vivendo a sua vida, Deus está te treinando para algo sobrenatural, algo extraordinário. Na sua rotina é o seu treinamento. As coisas que você faz hoje vão servir para você amanhã. Mas se você não faz nada hoje, amanhã você não vai ter nada para fazer. Porque você não desenvolveu, porque você
não buscou. Você não pode esperar a oportunidade aparecer para depois começar a desenvolver a habilidade. Né? A pessoa, o caso de um médico, por exemplo. O médico não vai esperar aparecer uma operação para ele fazer medicina depois. Você não pode esperar a oportunidade de Deus na sua vida para depois você se habilitar para essa oportunidade. Você não pode esperar as coisas acontecerem para depois você desenvolver o seu chamado. Primeiro você desenvolve o seu chamado, primeiro você desenvolve as suas habilidades, para depois Deus te usar. Se eu não soubesse fazer um esboço, se eu não soubesse meditar, se eu não soubesse discursar em público, quando chegasse a oportunidade de eu pregar, eu não ia saber pregar. Mas antes de eu pegar no microfone e pregar aqui no púlpito, eu dei aula para adolescente, para 10 adolescentes, 5 adolescentes. Aí eu aprendi a fazer um esboço, eu aprendi a falar em público. Então as coisas não acontecem de um dia para o outro. Precisa de um processo, precisa de um treinamento, precisa de você desenvolver aquilo que você vai exercitar. Então, enquanto você está fazendo coisas simples, vivendo a sua rotina, Deus está te preparando. Aquilo que você está fazendo e ninguém está vendo é o seu treinamento para quando todo mundo for te ver. Abra sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o versículo 34 a 37. Samuel 17, 34 a 37. Diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Israel estava em guerra contra os filisteus. E surge Golias, um gigante. Não é gigante tipo o Gui, tipo o Pedro Ernesto, de alto, não. Tem 1,90, 1,85. Não, era um homem de 2,5 metros, 3 metros. Era um gigante. E ele ficou 40 dias. De manhã, tem algum israelita que vai me enfrentar aí? Tem algum homem de Deus, desse Deus todo-poderoso que você serve, que vai me enfrentar aí? Ficou desafiando o povo de Deus durante 40 dias. E ninguém teve a coragem de enfrentar ele. Então Davi, um jovem pastor, foi levar alimento para os seus irmãos, que estavam no terreno da batalha, no terreno da guerra. E no meio disso, ele ouviu esse bochicho de tinha um gigante que estava enfrentando o povo de Israel. E o que ele fala? Eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, eu vou derrubar esse gigante. Davi estava treinado, Davi tinha habilidades para uma batalha, para aquela guerra. Por quê? Porque enquanto ele cuidava de ovelha, vinha um urso, ele derrubava o urso. Vinha um leão, ele matava o leão. Ou seja, enquanto ele fazia alguma coisa que ninguém dava valor, ele estava sendo treinado para aquilo que todo mundo ia dar valor.
Enquanto ninguém estava vendo Davi cuidar das ovelhas, Deus estava vendo Davi proteger as ovelhas. Enquanto você está fazendo algo que ninguém está vendo, Deus está vendo e vai te usar com esse algo. Todo mundo duvidou de Davi. Os irmãos de Davi duvidou de Davi. Saul duvidou de Davi. Mas Davi não duvidou dele mesmo. Ele disse: eu já matei várias feras. Quem que é esse homem para insultar o Deus de Israel? Se eu matei esses animais, esse homem é mais um homem. Davi, ele confiou no seu autoconhecimento. Ele sabia, eu tenho habilidade para derrubar esse gigante. Eu vou conseguir derrubar esse gigante. Ele confiou no seu treinamento. Ele conhecia suas habilidades. Ele sabia que era capaz. Mas o mais importante está no versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará da mão desse filisteu. Davi conhecia a sua habilidade, mas ele não confiava na sua habilidade, ele confiava em Deus. Sansão conhecia a sua força, mas ele não confiava no Senhor, ele confiava na sua força. Querido, Deus te deu habilidades, Deus te deu dons, mas não confie nas suas habilidades, confie em Deus. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. O mesmo Deus que deu a força para Sansão, tirou a força de Sansão. Então, se você se apoia na sua habilidade, se você se apoia no seu conhecimento, naquilo que você acha que é capaz, que vai conseguir, você está afadado ao fracasso. Porque você deve se apoiar em Deus. Porque quando a sua habilidade falhar, Deus vai entrar com milagre. Mas se você confia só na sua habilidade, quando a sua habilidade falhar, ferrou. Davi sabia que tinha destreza, mas acima de tudo, ele sabia que tinha um Deus todo-poderoso na vida dele. Davi, enquanto ninguém estava vendo, matou urso, matou leão. E quando todo mundo estava olhando para Davi, ele derrubou Golias. E se tornou uma das pessoas mais importantes de Israel de cara. Porque Saul tinha prometido a sua filha isenção de imposto e riquezas a quem matasse Golias. Gente, ser pastor era a última coisa para ser naquela época. Só colocava o mais fraco e o mais, entre aspas, inútil. Só o resto que ia para cuidar de ovelha. E Davi estava lá, firme e forte, trabalhando, firme e forte, defendendo as ovelhas. E quando precisou, foi lá e matou o gigante. Versículo 38, para a gente finalizar. Saul vestiu com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e deu-lhe, pois, um capacete de bronze. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Saul falou com ele: olha, tá bom, se você vai enfrentar o Golias, deixa eu colocar minha armadura em você, você pega a minha espada e você enfrenta ele. E Davi colocou aquela armadura e falou: esse não sou eu. Eu não tenho habilidade com isso. Isso aqui não vai servir para mim. Então ele tira a armadura, vai no riacho e cata 5 pedrinhas. Por quê? Porque esse era o material que ele lhe dava.
Não adianta você querer usar habilidades de outra pessoa, viver o chamado de outra pessoa, viver o propósito de outra pessoa, vestir as roupas de outra pessoa. Conheça a si mesmo. Conheça o que Deus tem para a sua vida. E não fique buscando aquilo que Deus colocou na vida de outra pessoa. Aquela era a armadura de Saul, não era a armadura de Davi. O ministério de outra pessoa não é o seu ministério. O seu chamado não é o meu chamado. O que Deus tem para você é para você. E não adianta nem você querer o do outro, experimentar o do outro, e nem adianta alguém querer tomar o que é seu. Porque o que é seu, Deus te deu e ninguém vai tomar. Então, quando você se conhece as suas habilidades, conhece o Deus que você serve, você começa a caminhar para o seu propósito, caminhar para o seu chamado. E você não está aqui na terra à toa. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um chamado para você. Seja escutar, seja aconselhar, seja abraçar, seja pregar, seja tocar, seja cantar. Seja a medicina, o direito, a psicologia. Deus quer te usar. Mas como Ele vai te usar? Você tem que se conhecer, conhecer Ele, para saber como Ele vai te usar. Mas não tenha dúvida disso. Deus quer te usar. Deus quer te usar, querido. Deus quer me usar. Deus está à procura de pessoas que falam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ser essa pessoa. É só você falar: Senhor, quem eu sou? Para que eu estou aqui? Em que o Senhor quer me usar? Como eu posso ajudar a tua obra? Como eu posso melhorar a sociedade? Como eu posso evangelizar? Como eu posso testemunhar? Mas não sou eu que vou te dizer isso. Eu estou te apontando um caminho. Agora, quem tem que andar é você e Deus do seu lado nesse caminho. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você neste momento, uma oração específica. Eu quero que nós juntos, neste momento, oremos pedindo ao Senhor para Ele revelar quem nós somos nele. Você aí tem 17, 18, 20, 25 anos. Você tem aí mais 50 anos, 60 anos para viver. Você pode viver a vontade de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para você. Ou você pode viver batendo a cabeça, girando no mesmo lugar, sem arrumar nada. Então feche seus olhos, curva sua cabeça. E comece você a pedir ao Senhor: Senhor, revela quem eu sou. Senhor, revela a mim, Deus, como o Senhor quer me usar. O que o Senhor colocou nas minhas mãos. Comece a pedir a Ele este entendimento. Para que você está aqui na terra? Por que você sofreu as dores que você sofreu? Por que você sofreu as perdas que você sofreu? O que o Senhor quer te usar? Como o Senhor quer te usar? Seja em testemunho,
seja em cura, em milagre, seja em oração, seja em apoio, seja fazendo canções, seja fazendo dinheiro para ajudar outras pessoas. Então comece a pedir ao Senhor: Senhor, me mostra as minhas habilidades, Deus. Me mostra os meus dons, Deus. Me mostra aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos, Deus. Me mostra como eu posso ajudar, Deus. Me mostra, Senhor, como eu posso ser útil para a sociedade, Senhor. Me ajuda a produzir, Deus. Me ajuda, Senhor, a fazer a diferença, Deus. Me mostra, Senhor, na minha rotina, naquilo que eu faço diariamente, Deus. Como o Senhor pode me usar? As pessoas que estão necessitando da Tua palavra ao meu lado. Uma estratégia de aproximação, uma estratégia de evangelização. Deus, sabemos que o Senhor está aqui. Ó Pai, revela-nos, Pai, quem nós somos em Ti, Deus. Revela-nos, Pai, para que estamos na terra, Senhor. Senhor, que nós possamos contemplar as nossas fraquezas, Deus. Revela a nós, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor, para que nós não caiamos em tentação, Senhor. Revela a nós, Senhor, as nossas habilidades, Pai, para que nós possamos ajudar outras pessoas, Deus. Ó, Senhor, se alguém entrou aqui nessa noite, Senhor, confuso, Deus, sem entender o propósito, Senhor, o chamado, Deus. Traz, Senhor, a compreensão, Deus. Traz o convencimento, Senhor, da obra que tem nas mãos de cada jovem que está aqui essa noite, Deus. Ó, Senhor, revela a sua vontade para nós, Deus. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Não aceitamos, Senhor, viver mais 5, 10, 20 anos longe da Tua vontade, Deus. Queremos hoje, Senhor, começar a entender, a compreender, Senhor, as nossas habilidades que vão fazer a diferença na sociedade, que vão fazer a diferença no Teu reino, Pai. Levanta, Senhor, os influenciadores, Senhor. Levanta, Senhor, aqueles, Deus, que irão, Senhor, com todo vigor, com toda força, Senhor, anunciar o Teu Evangelho, Senhor, seja da forma que o Senhor quiser, Deus. Seja na profissão que o Senhor quiser, Senhor. Seja no dom, no talento, Senhor. No segmento que for, Deus. Mostra, Deus, a cada jovem que está aqui essa noite, Pai, quem eles são em Ti, Deus. Aqui o Senhor chamou eles, Pai. Assim como o Senhor se apresentou ao jovem Jeremias, dizendo que ele seria profeta às nações, Deus. Fale, Senhor, ao coração desses jovens, Senhor, o que o Senhor sonhou para eles antes da fundação do mundo, Deus. Ó, Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Todas as vezes, Senhor, que confiamos nas nossas habilidades e não confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em nossas contas, confiamos, Senhor, em nossa matemática e nos enrolamos, Senhor. E deixamos de seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Todas as vezes, Senhor, que não reconhecemos a nossa fraqueza, e nós fomos de encontro à tentação e caímos, Senhor. Perdoa-nos, Pai.
Nos dá entendimento, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, de quem somos, para onde vamos, Senhor. Senhor, que ao nós planejarmos, Senhor, que nós possamos planejar aquilo que o Senhor pensou para nós. Que o Senhor trace, Deus, em nossa mente, Senhor, aquilo que vamos realizar amanhã, aquilo que vamos realizar daqui a um ano, o que vamos realizar daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, Senhor. Aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Deus. Elimina do nosso coração, Deus, aquilo que é a nossa vontade, que vai contra a sua vontade, Senhor, e floresce em nosso coração, Deus, o nosso chamado em Ti, Deus, aquilo que o Senhor nos capacitou, Deus, desde antes da fundação do mundo, Deus. Te agradecemos, Pai. Já te agradecemos, Deus, pelos frutos daquilo que vamos fazer. Te agradecemos, Pai, pelas almas, pela salvação das pessoas que irão te encontrar através da nossa vida, através do nosso testemunho. Te agradecemos, Senhor, pela cura que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, e nós vamos ministrar essa cura a outras pessoas. Te agradecemos, Deus, que nós poderemos falar, Senhor, que nós nos conhecemos, que nós nos superamos e que vivemos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.